Pessoa que está do seu lado e fala: Jesus te achou aqui hoje. Ele ouviu a sua voz aqui hoje. Jesus parou nesse culto por causa de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Algo muito especial vai acontecer aqui hoje. Vou falar de novo, algo muito especial vai acontecer aqui hoje. Escute, queridos, eu confesso que tinha estudado algumas coisas para ministrar hoje, mas eu ouvi como se fosse um sopro do Senhor no meu ouvido dizendo: você vai falar sobre Lucas 18. E eu falei: Senhor, mas eu não montei nenhum esboço. E o Senhor falou: confia em mim, porque hoje Deus vai fazer um milagre na vida de algumas pessoas, assim como fez na voz de um cego que estava perto de Jericó. Você entende que o Senhor vai falar contigo hoje? Existe uma palavra de movimento para a sua vida hoje. Vou falar de novo, uma palavra de movimento. E eu vou convidar você para você se recusar em estar em uma condição que o céu não declarou para a sua vida. Eu vou convidar você para recusar palavras que não foram Jesus que disseram para a sua vida. Eu vou pedir você para recusar viver em um ambiente de cegueira, se o Senhor já te fez para ver coisas sobrenaturais. Amém? Você crê nisso? Então vamos ler Lucas capítulo de número 18, versículo 35. Lucas 18, 35. Vamos ler a palavra. Lucas 18, 35 vai dizer o seguinte: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, aqui está falando de Jesus, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar uma multidão, perguntou o que era aquilo. O versículo de número 37 vai dizer: disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então ele ficou sabendo de uma notícia. E tem notícia que faz a gente se movimentar. E aí o texto vai dizer, versículo 38: então ele clamou, dizendo: Jesus, o Nazareno? Não, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto continua e ele vai dizer: e os que iam passando os repreendiam para que ele calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, olha o milagre. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Aí o texto vai dizer o seguinte, 42, e Jesus lhe disse: vê, veja, abram os teus olhos, porque a tua fé te salvou. E o versículo 43 vai dizer: e logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. O que a gente já aprende é o seguinte: um encontro com Jesus nunca deixa você do jeito que você está. E deixa eu te falar, esse culto é o encontro com Jesus hoje. Então não vai ficar do jeito que está. Você crê nisso em nome de Jesus? Então diga comigo: o meu encontro com Jesus as coisas vão mudar, porque do jeito que está, não vai ficar. Alguém acredita nisso? Pode dar um glória a Deus bem alto. Aplauda Jesus. Pode assentar aí em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus?
Tem uma canção que fala: grite Jesus nas montanhas, é esse? Grite Jesus. Grite Jesus nas montanhas. É isso. Grite nas ruas, Jesus. É isso. Jesus sobre os inimigos. Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família. Eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas. Você pode declarar isso em Grite nome das de Jesus. ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos. Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família. Eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Aleluia, declara. Quebra as fortalezas, queima como Aleluia, aleluia. vem tua luz. Mais uma vez, diga o teu nome. Teu nome, Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus? Vamos para a palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, escrito pelo nosso irmão Dr. Lucas, que acompanhou Jesus em seus atos e ele registrou alguns episódios da vida de Jesus. E até o escritor João vai dizer que foram tantos milagres que faltaria espaço para escrever tantos milagres que Jesus fez. Mas alguns milagres Jesus sabia que ia ser de suma importância para os nossos dias de hoje. E dentre eles a Bíblia vai relatar a história deste homem. Não se revela o nome dele, mas fala a história dele. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque tem horas que a sua atitude vai falar muito mais alto do que o seu nome. E a Bíblia vai dizer que é exatamente por isso. Porque tem um homem aqui que ele não está apenas em uma condição, aqui não fala apenas de um milagre físico, aqui não vai apenas falar de uma cegueira que foi curada, mas a história aqui vai relatar a história de alguém que decidiu que a condição atual não ia determinar o futuro da vida dele. Não é à toa e não é em vão que a Bíblia vai dizer que este cego estava à beira do caminho. E ele estava, Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus estava chegando perto de Jericó. E é interessante saber que Jericó, aqui no contexto atual, seria uma Nova York dos Estados Unidos, ou seria São Paulo aqui do Brasil, porque era uma cidade muito rica, é uma cidade onde o comércio era muito intenso, é onde as coisas davam certo. Jericó é uma cidade onde havia-se uma movimentação muito grande, ela era uma rota comercial extremamente aqui movimentada. Eles recebiam muitos viajantes e homens e mulheres passavam sobre Jericó. Jericó possuía uma riqueza comercial muito grande e ela era reconhecida como uma cidade muito boa de se investir. Mas é impressionante que perto de uma cidade aonde tem boas notícias, é impressionante aonde tinha uma cidade que alguém aplaudia, alguém via tantos movimentos, mas enquanto muitos estavam prosperando em Jericó, a Bíblia vai dizer que à margem dessa cidade havia um homem que as coisas não davam certo para ele, havia um homem que ele era limitado. E diga-se de passagem, Denis e Vanessa, que ele nem podia entrar para dentro daquela cidade, porque sendo cego, na cultura e no contexto atual, ele era
tido como uma pessoa amaldiçoado, por isso era cego. Mas escuta, a Bíblia vai dizer que parece um paradoxo, Alexandra, porque perto de uma cidade tão próspera, perto de uma cidade onde muita gente estava usufruindo das suas riquezas, perto de uma cidade onde alguém aplaudia boas negociações, tinha um homem que dependia de esmola, tinha um homem que era limitado, tinha um homem que estava vivendo uma vida de miséria, tinha um homem que estava vivendo uma vida onde ele via acontecer na vida dos outros, mas da dele não poderia acontecer. E a boa notícia é que Jesus está chegando exatamente nessa hora na vida desse cego. Deixa eu abrir aqui um parênteses para profetizar algo para a sua vida. Jesus, ele sabe a hora certa de chegar, Jesus, ele sabe a hora certa de passar. Eu estou vendo que tem gente que já está entendendo e está recebendo essa palavra. Escuta, Jesus, ele sabe a hora certa que ele vai passar na sua vida, porque muitos homens olharam e diziam: coitado, não tem jeito, é o mendigo, vamos dar uma esmola. Mas aí daqui a pouco, o que eles não sabiam é que Jesus estava chegando para mudar a história deste homem. E eu preciso ser boca de Deus aqui para você. Tem coisas que parece que você está vendo acontecer na vida dos outros e na sua não está acontecendo. Fica tranquilo, o mestre está chegando para resolver estas coisas. Fala isso para alguém: o mestre está chegando para resolver algumas coisas. Vê se ele creu, vê se ele acreditou. A Bíblia vai dizer que esse homem, escute, esse homem sabe que em Jericó muitas coisas boas acontecem. Agora, você pode estar cercado de pessoas avançando, mas mesmo assim você pode se sentir parado. Alguém já sentiu e já passou por isso? Parece que você olha, você vê, parece que na vida dos outros as coisas estão dando certo. Parece que alguém está evoluindo, crescendo, e talvez parece que para você as coisas são mais difíceis. Aquele velho ditado até falou isso de manhã: parece que a grama do vizinho é mais o quê? É mais verde. Alguém já passou por isso? Você olha e fala, escuta, é uma sensação que parece que tem hora que você se esforça mais, mas você vê, parece que para você as coisas estão sendo mais desafiadoras. E é nesse momento, escute, tem alguns pontos dessa palavra aqui que vai nos ensinar muito. Porque nós temos o primeiro desafio aqui, é o quê? De acreditar, queridos. Eu falei domingo passado sobre oportunidades, sim ou sim? E Deus preparou as oportunidades para algumas pessoas essa semana. Amém, glória a Deus. Escute, e aí agora, a história que eu e você precisamos entender, que este cego, ele entende o seguinte: a minha situação atual não determina o meu destino profético. O ambiente não determina o seu destino, mas a presença de Jesus, ela determina o seu futuro. Porque o ambiente é o seguinte: não pode entrar na cidade. O ambiente é o seguinte: não pode nem entrar no templo para adorar a Deus. O ambiente é o seguinte: o que nós vamos te dar é apenas uma esmola. O ambiente é o seguinte: não tem emprego para você. O ambiente desse cego é o seguinte: olha, você não pode nem trabalhar, você é doente, você é uma pessoa que tem um problema visual. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus não erra endereço. Ele poderia ser cego fisicamente, mas a Bíblia vai dizer que agora Jesus está passando, e a Bíblia vai dizer que ele começa a ouvir passar a multidão. Agora é algo muito sobrenatural, porque esse homem dependia dos outros para viver. Ele vivia uma vida extremamente limitada. A cegueira representava tudo aquilo que impede alguém de viver um propósito de Deus na sua vida. Agora, olha que interessante, mas mesmo vivendo nesse estado de cegueira, escuta, ele começa a perceber que algumas coisas estavam acontecendo. E existem momentos, queridos, na nossa vida que são assim: as pessoas não enxergam o potencial que tem. Às vezes a
pessoa, ela não vê saída diante de alguns problemas, ou até mesmo que não vê as coisas que Deus está fazendo. Agora esse homem é esperto, esse homem é inteligente, porque o texto vai dizer que ele começou a ouvir. Então se Jesus já estava chegando perto, já era alguma coisa que Deus já estava fazendo em favor daquele cego, porque quem cura está chegando, quem faz milagre está chegando, quem muda a história estava chegando, quem muda a realidade está chegando, quem cura o cego está chegando, quem responde um clamor está chegando, quem responde uma oração está chegando. E é isso que eu começo a perceber na atitude desse homem. Eu começo a perceber nele que ele sabe quando Deus está agindo, ele sabe quando a presença está chegando, ele sabe quando uma oportunidade está chegando. Ei, querido, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar essa habilidade que esse homem tinha. Alguma coisa está acontecendo, eu estou sentindo, alguma coisa vai mudar, eu estou presenciando, tem alguma coisa que vai mudar. Esse homem começa a dizer o seguinte: eu não estou vendo, mas eu estou sentindo que alguma coisa está acontecendo na minha vida. Eu não estou vendo ainda, mas tem alguma mudança que está sendo, aleluia, determinada para a história da minha vida. Eu queria pelo menos 3 pessoas assim: eu não estou vendo, mas eu estou sentindo que está chegando a minha hora. Eu queria pelo menos 3 pessoas assim para dizer: eu não estou vendo, mas eu estou sentindo que está chegando a minha hora. Em nome de Jesus. E o texto vai dizer, a gente vai lendo, ele era um mendigo. Escuta, ele sobrevivia da compaixão dos homens, porque ainda ele não tinha ainda havido uma experiência de ter uma provisão divina. Agora olha que interessante isso. Às vezes, se você não tomar cuidado, na nossa vida fica como o primeiro estágio desse homem. A gente fica mendigando a aprovação. Tem muita gente aqui que já era para estar vivendo outro flow, mas está mendigando a aprovação alheia, está requerendo a atenção dos homens, está querendo reconhecimento, e às vezes está perdendo a oportunidade. Quando Jesus está chegando, esse homem ele entende. A Bíblia vai dizer que ele estava à beira do caminho. Isto mesmo, ele não podia nem mesmo entrar dentro da cidade. Mas aqui tem um detalhe poderoso: ele nem estava no caminho, ele estava à margem do caminho. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele ouviu, ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Percepção espiritual deste homem, que é cego fisicamente, mas espiritualmente ele está muito atento. Ele começa a dizer: olha, o que está acontecendo? E aí a resposta interessante é que alguém olha para ele e fala, e responde ele dizendo: olha, é Jesus, o Nazareno. E é bom lembrar que quando Jesus volta para a sua cidade, no outro texto de Marcos, que ele volta para Nazaré, e aí alguém olha para ele e fala assim: peraí, esse aí não é o filho do carpinteiro? Aí as pessoas duvidam da divindade e até mesmo que Jesus é o Messias. E por conta disso, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando chega na sua própria terra, a Bíblia diz que Jesus fez poucos milagres, porque o povo não acreditou. Mas agora olha que interessante. Então quando alguém responde, Luiz, para esse homem dizendo: é o Nazareno, ele está querendo lembrar o seguinte: é aquele que nasceu lá em Nazaré, é o filho do carpinteiro. Esse homem aí é um qualquer. Mas ele já identificou, porque quando ele vai responder, ele não responde: Nazareno, não, ele fala: Jesus, filho de Davi. Muda tudo. Pergunte por quê? Porque quando ele fala de filho de Davi, ele está dizendo: eu sei quem que você é. Você é o Messias, o Redentor. Você é aquele que tira o pecado do mundo. Você é aquele que veio para nos purificar. Você é aquele que muda a realidade. Pega aqui a expertise desse texto aqui, queridos. Eu e você precisamos entender que tem pessoas que vão estar do lado de Jesus, mas não vão usufruir o que esse cego está usufruindo. Tem pessoas que vão estar no ambiente que Jesus está, mas não vão usufruir. É igual como está aqui agora. Talvez tenha alguém aqui que está passando um tempo, veio no culto, está tudo certo, ouviu a palavra, se alegre e vai embora. Mas tem alguém aqui que é diferente. Tem alguém que está como esse cego. É ele, eu senti a presença dele. Ele está falando comigo. Eu orei à tarde, ele mudou até a mensagem do pastor.
Senhor, para Deus falar comigo. Então eu vou apegar nessa palavra. Eu sou este homem aqui, não estou cego fisicamente, mas eu estou aqui dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem alguém aqui que está acreditando? Hoje é o dia do meu milagre. Dia 7 de junho de 2026 é o dia do meu milagre. Hoje é o dia que alguém não está chamando ele de Nazareno, mas está chamando ele de filho de Davi. Quem está reconhecendo aqui? Quem está reconhecendo isso aqui em nome de Jesus? É tão interessante. Primeira coisa do texto, sabe, Caio, é você estar numa condição desagradável e ter fé mesmo que a condição não é favorável. Entenda, queridos, vamos pensar no texto. Nada mudou na vida dele, mas ele já tem fé. Nada mudou na história dele, mas ele está gritando. O texto vai dizer, quando fala clamou, aqui me dá uma... Às vezes você fala: pastor, por que você fica gritando? Jesus não é surdo, ok, mas esse homem aqui me dá respaldo bíblico para eu gritar. Porque quando a Bíblia fala clamar, está dizendo gritar em alta voz, falar de forma audível, é bradar, é gritar. Então imagina, querido, eu quero só que você entenda comigo, porque hoje, eu e você, se a gente vê um mendigo na rua e ele começa a gritar, o que você fala? Esse cara é doido. Não, passa, meu filho, vamos embora, bora dar ouvido para isso. É doido, é ou não é? Só que a gente não para pensar. A gente tem que ler a história e entrar na história, sabe? E permitir a nossa alma criar várias imaginações aqui. Escuta, é uma multidão e esse homem está gritando. E aqui Jesus está sendo importante para algumas pessoas. Imagine, queridos, um mendigo começa a gritar. Imagina que você tem uma pessoa que é importante, chega na tua família e tudo e tal, e lá na sua porta da sua casa começa o mendigo a gritar. Você vai falar: pelo amor de Deus. Mas aí Jesus fala: ei, peraí, eu estou ouvindo de uma forma diferente. Eu estou ouvindo de uma forma diferente. Aí aqui me permita pensar, aqui quando Deus falou com Samuel, porque Samuel foi ungir o novo rei de Israel, e aí agora Samuel chega na casa de Jessé e olha homens fortes e grandes e fala: é esse aí. Deus fala: ei, espera aí, Samuel, não unge esse, porque o homem vê o que os olhos veem, mas o Senhor, Ele contempla o coração. Enquanto a humanidade, enquanto, irmã Terezinha, as pessoas olhavam e diziam: cego, miserável, mendigo, Jesus olhou o coração dele e viu que sobre ele tinha fé. Então tem uma multidão que só está acompanhando, mas tem um cego que está ativando em Jesus a compaixão para ele poder fazer o milagre. Vamos comigo para esse texto? Vamos comigo para o texto. Ele começa a dizer e falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O primeiro estágio, escuta, a primeira atitude aqui já é uma atitude ousada, sim ou sim? Mesmo sem enxergar, ele estava atento com o que estava acontecendo. A fé, meu irmão, não começa por aquilo que nós vemos. A fé começa por aquilo que nós ouvimos. Vou falar de novo. A fé não começa por aquilo que eu estou vendo, mas a fé começa por aquilo que eu estou ouvindo. É por isso que Paulo vai escrever em Romanos 10, 17 ou 17, 10. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então agora o primeiro passo desse homem é entender que agora ele não tem condições de ver, mas ele está com a capacidade de ouvir. Quem perde a visão, meu irmão, pode às vezes, mesmo perdendo a visão, pode continuar ouvindo. Quem continua ouvindo a voz do Senhor nunca vai perder a esperança. O problema nem é que você não está vendo, você já não estava vendo antes. O problema é que tem hora que você parou de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da multidão. E hoje Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, ó: lembra do que eu te disse, lembra do que eu já te prometi, lembra do que eu já te falei, lembra das minhas palavras. Comece a viver por aquilo que eu te falei, e não viva por aquilo que você está vendo, porque o que os teus olhos estão vendo desanima você, mas o que a fé te faz crer vai fazer um milagre acontecer na história da sua vida. Então quando eu olho esse homem se levantando, o texto vai dizer que ele clamou. Escuta, o texto vai dizer que ele gritou em alta voz. Escuta, ele não faz um pedido tímido, irmão, eu gosto disso. Ele não está aqui comedido, ele está gritando, ele está bradando
gritando. A Bíblia vai dizer que ele levantou a sua voz, um desespero santo que vai produzir um milagre na vida dele. Porque, irmão, pensa comigo aqui, se ele está gritando, é como se ele pensasse: essa é a última oportunidade da minha vida, e ele começa a bradar tão alto. Mas escuta, é legal isso. Eu me amarro nisso, porque enquanto o homem parece que está desesperado aos olhos da multidão, diante de Deus ele está ativo, ele está crendo, ele está confiando. Primeiro desafio para a gente aprender aqui hoje é entender que o cenário não muda primeiro, é o meu comportamento que muda primeiro. Nada aconteceu, mas ele está clamando. Nada mudou, mas ele está bradando. Nada mudou, mas ele está gritando. Nada mudou, mas ele está gritando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor hoje está te dando a oportunidade para você clamar a Ele. Não espere mudar para clamar. E aí agora parece que está tudo bem, irmã Cida. Parece que está tranquilo. Opa, Jesus está chegando, eu estou com fé e eu estou aqui agora gritando. Parece que está tudo bem. Mas o versículo próximo vai ensinar para mim e para você. Versículo de número 39 vai ensinar algo que eu e você precisamos de aprender de uma forma muito pontual. O versículo de número 39 vai dizer: e os que iam passando os repreendiam para que se calassem. Agora escuta, que mal que esse homem está fazendo. Olha o texto: os que iam passando repreendiam para que ele calasse. Por que que as pessoas queriam que ele calasse? Ô, irmão, a gente olha e pensa que isso não se repete nos dias de hoje? Igualzinho. Vai falar de um sonho mais alto do que a sua realidade atual agora. Alguém vai lá para você e falar: mas você? É isso, rapaz. Não, você não está sonhando demais, não. É assim ou não é que acontece? Começa, tira, talvez não tenha nada a ver na sua vida. Tira um passaporte e posta no grupo da família para você ver. Faz isso. Faz, gente, tirei o passaporte. Aí vai falar: foi na igrejinha daquele pastorzinho lá, né? Certeza. Escuta, para que esse passaporte? Acontece do jeito que está acontecendo hoje, do jeito que aconteceu na vida desse cego, acontece também na nossa vida. Sabe por quê? As pessoas validam uma vida mediana, mas duvidam de uma vida de alta performance, de vida de coisas sobrenaturais. Mas deixa eu te falar, eu não vivo um Deus que fez coisas normais, eu vivo um Deus que fez coisas sobrenaturais. Deus trouxe você aqui hoje, e eu sei que tem uma multidão que está dizendo: não adianta, está sonhando grande demais, mas Deus está te capacitando. Você vai além do grito dessa multidão, porque você vai romper tudo isso. Entra no inglês e fala para a família: olha, já estou me preparando, porque quando eu estiver lá em Las Vegas, meu Deus do céu, quando eu estiver lá em Nova York, alguém vai comigo? Quando eu estiver lá em Orlando, olhando umas casinhas para comprar. Escuta, quer ver agora? Compra uma Bíblia de estudo, posta lá no grupo da família, fala: daqui um dia, no máximo uma semana, um mês, eu vou ser pregador da palavra. Coloca para você ver. Alguém vai falar: mas você? Que é isso, rapaz? O que você está? Agora é pastor. Agora de onde pastor? Agora de onde pastor? Vai lá e muda seu Instagram, coloca uma foto profissional, faz um trabalho diferenciado, contrata uma agência de marketing, coloca lá alguns posts profissional, tudo alinhado. Você vai ver, alguém vai falar assim: o que você está achando agora? Vai virar influencer? Vai virar agora uma pessoa da internet? É isso. Escuta, não foi diferente na vida desse homem. A Bíblia vai dizer que a multidão mandou ele calar, mas olha o que ele ensinou para mim e para você. Mas ele clamava ainda. Clame um pouco mais, fale um pouco mais, acredite um pouco mais, rompa essa multidão que quer deixar você no mesmo lugar. Escuta, queridos, hoje é o dia de nós darmos um grito de vitória aqui mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém vai calar a voz de alguém que está clamando por Jesus. Ninguém vai calar a voz daquele que está gritando por um milagre. É você que sabe. Agora olha que interessante, irmão. Por que nós precisamos entender esse texto? Qual era o problema que esse homem estava querendo? Esse homem só queria ser curado. Esse homem só queria viver
milagre. Agora, meu irmão, não tem problema. Alguém fala, mas ninguém está me dando apoio, ninguém está me incentivando. Não vai mesmo, irmão. Esse homem insiste, sabe por quê? Porque ele é que sabe das dores que estavam passando, ele é que sabe o quanto é difícil ficar mendigando, ele é que sabe o quanto é desafiador ficar na beira do caminho. Meu irmão, então é você que sabe os dilemas que você está passando, você é que sabe o quanto que você está, sabe, enfrentando alguns desafios para ficar de pé. Então não deixe que alguém faça você desistir. Está na hora de você declarar assim, como a gente acabou de cantar aqui: grite Jesus na montanha, grite Jesus por todo lado, porque Ele vai te dar vitória nessa batalha. Olhe para mim, se eu parar aqui e perguntar, eu tenho certeza que muita gente parou o que não era para parar por causa da multidão que repreendeu. Eu estou aqui hoje, mas você acha que foi simples? Muito disso. Rapaz, faz isso não, você vai ser pastor de igreja. Cuidado, hein, você vai se dar mal, hein? Cuidado, escuta. Mas existe uma voz aqui dentro que ela precisa falar mais forte do que uma voz que está do lado de fora. Alguém está entendendo essa palavra em nome de Jesus? A multidão sempre, olha aqui, quando eu leio esse texto, eu vejo que a multidão sempre tenta silenciar quem decidiu mudar de vida. Anota isso. Se não tem ninguém te incomodando, é porque você está desistindo de muita coisa. Se ninguém está pegando no seu pé, é porque você está numa zona de conforto. Se ninguém está te criticando, toma cuidado, pode ser um diagnóstico que você está desistindo de coisas que não eram para desistir. E aí, o que eu aprendo com esse homem é que a multidão, ela luta para fazer você desistir de coisas que não era para desistir. A multidão estava dizendo: ei, para de gritar, não vai dar certo, você não consegue, aceite a sua realidade. O que a multidão estava dizendo é o seguinte: para de sonhar, rapaz, que Jesus vai te escutar. E hoje nós precisamos tomar uma decisão aqui. Pergunte qual é. Quem que você vai ouvir? Se você vai ouvir a multidão, ou se você vai ouvir esse desejo ardente que está aí no seu coração, que te faz gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje nós precisamos tomar uma decisão aqui. Se você vai ouvir a voz da multidão, mas eu entendo com esse homem aqui que quem tem fé, ele fala mais alto do que a multidão, ele grita mais alto do que aqueles que estão contra. Quem tem fé não aceita as circunstâncias ficarem do jeito que está. Quem você vai ouvir hoje? Porque todo mundo tem uma multidão aqui, sim ou sim? Todo mundo tem uma multidão. Mas o texto vai dizer: mas ele clamava ainda mais. E o que ele clamava? A mesma coisa que ele falou antes da multidão se levantar. Você está entendendo? Ele está dizendo o seguinte: escuta, só alcança, anota isso aí, só alcança milagre quem tem constância de propósito. Esses dias, Denis, eu estava junto lá na empresa, desenhando algumas coisas da projeção da empresa. E aí, para a questão dos funcionários, eu coloquei um bônus chamado bônus consistência. Porque se for consistente, eu tenho que, beneficiar. Se for consistente, eu tenho que recompensar. Pergunte por quê? Porque eu aprendi isso com Jesus. Jesus, ele recompensa quem é consistente. Jesus, ele recompensa quem não desiste na primeira oportunidade que alguém se levanta contra. Escuta, eu aprendo com esse homem aqui, só vive, eu preciso ter constância de propósito, aleluia, porque é tendo constância de propósito que eu ativo o meu milagre. Ele está dizendo, ainda mais, escuta, eu continuo dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ei, escuta, talvez tenha um diálogo até interno aí, ou às vezes um diálogo de alguém dizendo: não adianta ir na igreja, continua vindo. Mas na condição que você está, continua vindo. Mas não mudou nada, continua vindo. Alguém está querendo fazer você parar, mas continua vindo. Alguém gritava: pare de gritar, cego. Mas o texto diz que ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia
de mim. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é o que está acontecendo aqui hoje, na minha e na sua vida aqui. Mas eu quero entender se você crê que Jesus vai fazer algo sobrenatural na sua vida aqui hoje. Escuta. O texto vai dizer algo maravilhoso, versículo 40. Porque enquanto tem alguém querendo continuar andando e mandando ele calar a boca, o texto vai dizer que Jesus parou. Só que a gente, quando lê esse texto, a gente pensa que está tudo em silêncio. Não está, irmão. O povão ali em Jericó é um barulhão. Eu não falei no começo do texto, é gente entrando e gente saindo, e principalmente uma multidão seguia Jesus. Já assistiu The Chosen? Quando está a multidão, aquela barulheira. Mas olha que interessante, no meio de barulho de muita gente, Jesus para escutar até então um mendigo, para escutar um cego. A Bíblia vai dizer que Jesus parou por causa de um cego. Isso aqui é lindo, porque enquanto a multidão está andando, Jesus está parando. Aí eu aprendo isso aqui e grava isso no seu coração. Uma multidão está aqui andando, a multidão está caminhando, mas um grito de fé fez Jesus parar. Sabe o que eu aprendo? Porque ele está gritando, ele está confiando em Jesus, sim ou sim? Por isso, ele está até dizendo: Luiz, filho de Davi. Aí agora eu aprendo algo maravilhoso aqui, porque quando eu vejo Jesus parando, eu entendo que a nossa fé ainda continua chamando a atenção de Jesus. Vou falar de novo. A nossa fé, ela continua chamando a atenção de Jesus. Ai, que coisa linda. E é quando eu vou ver a palavra, desde o Antigo Testamento, eu fico vendo um dia que Deus falou com um homem chamado Abraão, e disse: Abraão, leva o teu filho, sobe com ele ao monte, e ali sacrifica ele. Eu quero que você ofereça seu filho. Aí Abraão, tudo bem. Vem cá, pegou o menino, pegou o cutelo, pegou as coisas tudo certinho, subiu. E quando chegou lá no monte, o filho falou: ô pai, escuta, está aqui o cutelo, tudo certinho, mas cadê o cordeiro? E a Bíblia vai dizer que foi a primeira vez que Abraão ele vai declarar: Deus proverá, Jeová Jireh, o Deus da provisão. E aí escuta, ele vai agora, ele prepara o menino para ser sacrificado. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele pega o cutelo para matar o menino, a Bíblia diz, se você pegar o detalhe do texto, a Bíblia vai dizer que o anjo gritou lá do céu. Por quê? Porque não dava tempo nem para o anjo descer. Ele viu que Abraão ia matar o menino, mas escuta, o menino era a promessa. O Isaac foi a promessa que Deus fez. E Deus nunca vai querer que você desista da tua promessa. Deus nunca vai querer que você mate a sua promessa. Então agora, quando Abraão está ali para matar o filho, aí eu continuo entendendo que a fé continua chamando a atenção do Senhor. E eu vejo Deus, eu imagino Deus descendo lá, falando com os anjos: rapidamente desçam lá, porque senão Abraão vai acabar matando Isaac. Escuta, não é o tamanho do teu problema que move, aleluia, a fé no o nosso Deus. O que muda é a intensidade da tua fé. Tem gente que tem um problema grande e a fé é muito pequena, mas eu vou pedir você para inverter isso. Se o seu problema é grande, que a sua fé seja maior ainda. E aí escute, para a gente ir embora para casa. É interessante que agora Jesus parando, o texto vai dizer que mandou alguém chamar o cego. Agora aqui é um monte de coisa, a gente podia ficar até meia-noite falando sobre isso aqui. Porque ele é cego, mendigando ali, ele não consegue andar muito porque não consegue ter visão. Mas aí o texto vai dizer o seguinte: Jesus chega na multidão e fala: olha, eu estou ouvindo alguém me clamar. Jesus para e fala assim: ó, chama o mendigo lá, traz o cego. Aí você consegue parar comigo e pensar? Você consegue parar e pensar quem estava mandando ele calar a boca? Agora fala assim: ei, espera aí, vamos lá. Rapaz, você gritou tanto,
que Jesus te escutou. Eu fico imaginando a cena de quem duvidava, de quem não acreditava. Eu já tive gente que veio visitar nós aqui na igreja. Um dia me abraçou ali e falou: rapaz, deixa eu te dar um abraço, pastor. Eu não acreditava que ia dar certo. Eu falei assim: você não precisava acreditar, sou eu que não podia duvidar. Você está entendendo que Deus está te chamando para algo sobrenatural aqui? Não precisa de validação, porque se Deus falou contigo, já é suficiente. Aí eu fico pensando a cena daqueles homens pegando ele, falando: rapaz, Jesus mandou te chamar. Ô irmão, eu fico pensando a cena. Eu acho que eu ficaria tão empolgado que meu olho já ia abrir naquela hora, de tanta energia para dizer: Jesus mandou te chamar. É Ele, porque Ele já tinha gritado esse Jesus, Ele já tinha chamado a atenção desse Jesus. E agora escuta, queridos, eu fico imaginando Ele agora indo, Ele dizendo: Ele me escutou. Ele me escutou, Ele vai resolver o meu problema, Ele vai trazer o meu milagre, Ele vai mudar a minha história. Aleluia, a partir de hoje tudo vai ser diferente. Vamos, me levanta, gente, me leva depressa, deixa eu chegar até o meu mestre. Me levanta, me levanta. Ah, meu Deus, você consegue imaginar o Senhor já resolvendo esse problema aí? Você consegue imaginar o Senhor já entregando essa vitória na sua mão? Você consegue, escuta, imaginar o Senhor dizendo: eu sou Deus do recomeço. Não importa o que as pessoas estão dizendo, eu acredito na sua história, porque foi eu que desenhei. Escuta, e aí acontece algo sobrenatural, e é o que vai acontecer aqui agora também. Eu peço que vocês fiquem de pé, em nome de Jesus. Agora olha o texto. Até então, quais foram as palavras que Jesus ouviu desse homem? A única coisa, Vanessa, que a Bíblia vai registrar é que ele só gritava assim: Maria Clara, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhe para mim aqui, dá sua atenção. Até agora ele só tinha falado o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem horas, irmãos, que a gente não consegue nem expressar tudo que a gente precisa. A Bíblia vai dizer de uma mulher que ela estava com tanto sofrimento, porque ela era estéril, e a Penina ficava implicando com ela, ao ponto que um dia que ela chegou na presença do Senhor, 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que ela não tinha palavras, ela somente chorava e mexia os lábios. Porque tem hora, irmão, eu não sei você, mas tem hora que eu dobro os joelhos e às vezes só sai uma palavra e a gente respira fundo: Jesus. E aí depois começam a vir algumas lágrimas. Eu não sei se você já passou por isso, mas Jesus, ele só quer ver uma atitude de fé. Tem hora, sabe, Paulo Augusto, que a gente não sabe nem o que a gente deve pedir. E Jesus não quer que a gente seja especialista em palavras. No começo Ele só quer que você tenha fé. Porque às vezes você vê alguém aqui orando, como o irmão subiu aqui hoje, e ora de uma forma, sabe, tão imponente, eloquente. Você fala: rapaz, eu queria aprender a orar desse jeito. Mas não é sobre, sabe, as palavras bonitas que você fala. Até então era só filho de Davi. Sabe que tem hora que a nossa fé, ela nos faz chegar só até um ponto. Mas Jesus é maravilhoso, porque Ele fala: olha, se a tua fé te fez chegar até aqui, eu vou te dar um sinal para a sua fé ir mais adiante. Você está entendendo? Em nenhum momento, na primeira fase, Ele não gritou: Senhor, eu quero ver, por mais que essa era a angústia e o pedido claro dele. Mas Ele fala: não, tem misericórdia de mim.
tem misericórdia. Existem pedidos que me aproximam de Deus. Existem orações que me aproximam de Deus. Existem orações que chamam a atenção do Senhor. E aí o texto vai dizer que agora Jesus manda alguém chamá-lo. E aí agora Jesus entra no momento que para mim é um momento muito singular. Jesus, agora que esse homem está perto, Jesus olha para ele, e no versículo 40, Jesus vai dizer o seguinte, 40 ou 41, Jesus vai dizer o seguinte, versículo 41, dizendo: o que queres que eu te faça? Agora aqui, Luizinho, agora aqui é intimidade, agora aqui é muito perto. Sabe por quê? Porque dependendo, Paulinho, da situação, eu não sei nem como orar. Eu não sei se você já passou por isso, que tem hora que eu não sei nem como que eu vou falar nas minhas orações. Mas escuta, eu não sei o que eu vou falar, mas eu sei que eu vou acreditar. Eu vou clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas aí agora, escuta, ele vai passar para o segundo estágio. Até agora você estava gritando no começo e cego: filho de Davi, filho de Davi. Mas hoje o pai está perguntando: o que queres que eu te faça? Escuta, queridos, talvez hoje, ao invés de pedir você para ficar de pé, talvez eu pedir você para dobrar os joelhos, porque hoje eu quero chamar a sua atenção, sabe, para a gente viver um momento único com Ele. Porque tem hora que a gente ora por orar. Os irmãos da intercessão aqui, por mais que você tenha o chamado da intercessão, mas se a gente não tomar cuidado, tem hora que a gente não ora, normalmente: Senhor, abençoa minha vida, Senhor, que o Senhor me guarde hoje, que o dia seja uma bênção. Você está falando no automático. Acontece ou não acontece com a gente? Aí por quê? Porque às vezes eu prefiro cumprir um rito religioso do que alcançar a identidade de um filho, sabe? Mas hoje o Senhor está dizendo: o que queres que eu te faça? E aí hoje o Senhor quer que você abra a tua boca, porque hoje Ele vai ouvir o clamor de algumas pessoas aqui. Agora, para aqui antes da gente falar. Por que está difícil de clamar? Esse homem só viveu o que viveu, sabe por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: eu não aceito ficar do jeito que eu estou. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando aqui, escuta, o que Paulo um dia orientou para a igreja em Roma, dizendo: ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Pastor, mas esse homem, o senhor acabou de ler, esse homem está cego, e eu não estou cego. Mas eu quero que você entenda que talvez a sua cegueira é porque você até quer viver muitos milagres, mas você está parado nas críticas, nos medos, nas suas limitações, nas opiniões alheias. Mas a voz da fé precisa ser mais alta do que tudo isso. Talvez você está aqui, mas você está cego. Cego para a sua vida financeira, cego para a sua vida ministerial. E como eu disse hoje aqui de manhã, talvez a sua alma está tão ferida que você não consegue nem entender que Deus tem algo melhor para você. Você já se acomodou, acostumou. Eu fico olhando aqui e eu vejo pessoas que eu sei, eu conheço, tão talentosas, muito mais inteligentes que você imagina. Aí eu pergunto: Senhor, por que está tão estagnado? Por que está tão parado? Hoje é o dia da gente dar um grito. Deus não te fez para ficar à beira do caminho, Ele te fez para colocar você no caminho. Jesus não fez você para ser um cego, Ele fez você para viver uma história de milagre. Olhe para mim e eu encerro aqui. A gente vai participar da ceia daqui a pouco.
Mas olhe para mim, a cegueira impedia esse homem de ter uma vida de dignidade. A cegueira impedia Adilson, esse homem, de ver coisas que ele tanto almejava. Então ele era limitado por causa dessa cegueira. Mas hoje eu te convido aqui para você fazer uma reflexão. Aonde estão as suas limitações? Era para você estar vivendo uma vida muito melhor. E quando eu falo esse muito melhor, não é só de dinheiro que eu estou dizendo. Seu casamento era para estar muito melhor. Sua vida ministerial era para estar muito melhor. O talento que Deus te deu, olha eu aqui fazendo movimento de instrumento, né? Porque tem gente que está nessa multidão, que o talento que Deus te deu já era para você estar vivendo o propósito dele há muito tempo. Irmão, sabe de uma coisa? O ano passado eu fiz algumas orações com o Senhor, e quando o Senhor me respondeu, eu falei: eu não aceito ficar mais do jeito que está. E aí eu comecei a mudar algumas coisas. Eu fico percebendo Jesus falando assim, ó: gosto disso, porque eu vou dar uma resposta para a sua fé. E hoje ele para nesse culto aqui para dizer assim, ó: o que queres que eu te faça? É tão interessante que quando Jesus faz a pergunta, Maila, o cego fala rapidamente, fala: Senhor, que eu... Ele não fica assim, sabe o que é? É porque, Senhor, eu nasci numa família, aí essa família assim, eu perdi meu pai, e aí, Senhor, é porque aí meu pai, quando estava vivo, ele fez isso comigo. Senhor, é porque é o seguinte, a minha mãe me abandonou, e aí a minha mãe fez muita maldade. Senhor, é porque é o seguinte, a minha vida, não. Ele fala assim, ó: Senhor, que eu veja. Jesus simplesmente está falando assim, ó: escuta, essa pergunta é o seguinte: o que você acredita que eu sou capaz de fazer? Aí o cego está dizendo assim, ó: eu acredito que o Senhor tem a capacidade de fazer eu voltar a ver e começar a viver uma nova história, porque o meu cenário não define o meu destino. A sua condição atual não é a sua sentença final. Eu vim aqui para dizer isso para você hoje. E hoje eu quero convidar você para orar. E talvez uma oração um pouco mais intensa, uma oração sincera. Porque quando ele fala que eu veja, ele está simplesmente falando assim, ó: tem coisa que eu não consigo, e eu quero conseguir agora. O que você não está conseguindo? Talvez é vencer esse pecado, talvez é vencer esse ódio, talvez é vencer essa indisposição, até mesmo talvez seu orgulho, que você está se achando demais. Talvez é vencer o que? Essa limitação. Você saiu de casa hoje dizendo: Senhor, fala comigo. Ele está falando com você. O que você não consegue? Ele está dizendo para você hoje: o que queres que eu te faça? O cego me ensina e está ensinando você, ensinando cada um de nós aqui para dizer: olha, tem coisa que eu não consigo, Jesus, mas se o Senhor está tão perto, eu acredito que agora eu vou conseguir. Onde estão as tuas limitações? O Senhor quer resolver isso hoje. Hoje é o dia de você dar esse grito de: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo aqui: onde estão essas limitações que estão te incomodando? O que já era para ter acontecido há muito tempo e não aconteceu até agora. Ele está dizendo: eu estou aqui para te ouvir. Antes dos intercessores saírem para orar por vocês, nós vamos dar um minuto para você fazer essa oração agora. Nós vamos fazer um louvor aqui enquanto você vai orar agora. O que será que você um dia acreditou e alguém falou para você: não vai dar certo, hein? É a multidão. Você só decidiu acreditar.
E aí às vezes vem alguém e diz, não vai dar certo, hein? Cuidado. Não, para você não vai dar certo. Mas aí o Senhor está dizendo, clama um pouco mais, fala de novo com Ele, porque Ele vai fazer um milagre na história da sua vida. Ele está aqui para dizer, o que queres que eu te faça? Eu sinto graça de Deus aqui nesse culto hoje. Eu vejo que talvez você está aí à beira do caminho, né? Excluído, esquecido, rejeitado, sem importância alguma. Mas Jesus parou o culto por causa de você hoje, para dizer, o que queres que eu te faça? E hoje eu quero convidar você para fazer essa oração. O que queres que eu te faça? Talvez você não está nem enxergando o potencial que Ele já colocou em você. Talvez você não está encontrando saídas para essa realidade. Mas olha que interessante, Ele colocou você do lado de uma pessoa de fé. E tem gente que está aqui hoje porque foi convidado por alguém. Alguém disse para você, vem aqui, vamos comigo. Porque ela colocou você diante do Mestre hoje para dizer, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu vou dar um minutinho para você começar a falar com Ele agora. Jesus está te perguntando agora, o que queres que eu te faça, filha? Filho, eu estou aqui para te escutar. É o seu momento de intimidade com Ele agora. Olha que momento. Escuta, nós vamos pôr um louvor para você fazer uma oração aí audível, para você mesmo ouvir a sua voz. O que queres que eu te faça? Onde estão os teus limites? Apresente eles para Deus agora. Seja na área espiritual, na área emocional, na área profissional, na área financeira, na sua saúde. Onde estão os teus limites? Apresente eles ao Senhor agora. Seja no convívio familiar, para vencer esse mal que você está dizendo, Senhor, eu não sei como que isso chegou em mim. Eu não sei como eu fui chegar nessa situação. Qual que é o seu clamor? Talvez é o medo, porque Deus já te honrou, Deus já te deu uma vitória tão grande, e agora você sabe que você precisa passar para o próximo nível, e você está com medo, pensando que a sua vida está na mão de homens. Escuta, a sua vida está na mão de Deus, foi Ele que determinou. Talvez você está dizendo, não pastor, é porque eu tive muita visibilidade agora, e agora eu estou sofrendo uma perseguição. Qual é o seu limite para um Deus que já determinou o seu futuro? Fala com Ele agora. Tão lindo é cada momento. Fala com Ele agora. Fala, filho. Fala, você que está no campus online, fala com Ele agora. Comece agora em nome de Jesus. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo fala com Ele agora. Tão lindo é. Fala com Ele agora em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Clame, abra a tua voz. Quero ir contigo mais.
dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Me enxergou Na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha Abre vida a tua boca, conversa com ele agora. Me vestiu Rasgue o seu coração para ele agora. Pois não queira ser perfeito agora. Fale com ele, é um filho falando com um pai que nunca te rejeita. Não me rejeita. Fale das suas limitações. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, trouxe azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh, meu Pai. Escute, o Senhor está abrindo seus olhos hoje. Olhe para mim aqui, a gente já vai encerrar. Lembra que eu disse da multidão que fica gritando e repreendendo? Talvez a multidão está dizendo para você: não, você não merece. Você já fez tanta coisa errada, você não consegue. Você não tem inteligência para isso. Você não tem dinheiro para isso. Você não tem ajuda para isso. Você não tem pessoas para ajudar você nisso. A sua família não é uma família desse grupo de gente. Escuta, isso tudo pode ser uma verdade. Talvez você não tenha o dinheiro necessário, e talvez não tenha nem a inteligência necessária. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O cego não chegou para Jesus para falar sobre aquilo que ele pode. O cego chegou diante de Jesus para falar aquilo que ele não podia. E o que eu não posso diante dos homens me limita, mas o que eu não posso diante de Deus me possibilita. Então é até agradável. Escuta, eu tenho 2 filhos, e a coisa mais prazerosa é quando eu vejo que às vezes eles não dão conta de alguma coisa e eu consigo. Então quem é pai aqui, quem é mãe, sabe que o prazer de um pai é fazer aquilo que o filho não consegue fazer. Um dia eu brincando de correr com a Sara, e ela cansou. Ai, não deu conta do pai. Eu fui e peguei ela. A Sara, ela está fazendo ginástica artística, e ela agora está querendo fazer um negócio lá, fazer uma bananeira e virar, acho que chama inversão, não sei se é essa a inversão. Aí ela não dá conta ainda, sabe, filho? Ela fala: papai, você me ajuda, você me ajuda? O maior prazer meu. Aí ela vai lá, estica a perna. Eu não vou fazer, né, irmão? Aí ela diz: vai, papai, me segura agora. Aí eu vou, põe a mão aqui na barriguinha dela, um pouquinho na perna, e ela vira, aí ela faz a inversão, que é quando a pessoa faz. Quando termina, sabe o que ela fala? Obrigado, papai. Imagina o prazer de um pai ajudar um filho que não consegue. É por isso que um dia Jesus disse: olha, eu estou indo embora, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que te ajuda na fraqueza, que intercede por você com gemidos inexprimíveis, que te convence da operação do erro, do mal, e Ele te consola na sua dor. E hoje, você está sendo fortalecido por Deus aqui agora. Haverá capacidade divina para a sua vida. Queridos, eu lido com gente todos os dias. Eu atendo pessoas, seja na igreja, Vanessa, ou seja na empresa. E esses dias eu fui atender uma pessoa que, pelo diagnóstico que fizeram, o relato que me passaram, alguém disse: Ernesto, vai ser uma loucura, porque esse caso é mais grave.
E aí eu cheguei, e quando eu fui atender, eu falei, olha, comigo aqui, eu e Deus, eu falei, Senhor, o Senhor nunca vai deixar alguém chegar diante de mim sem antes o Senhor me ter me capacitado. Falei, Senhor, então não é sobre mim, mas é sobre o que o Senhor vai fazer através de mim. Eis-me aqui. A pessoa sentou e de fato uma confusão faraônica. E a hora que a pessoa estava falando, eu ficava assim, Jesus, é nós. Jesus, é nós. Vamos lá? A hora que ela falava da realidade, eu estava aqui dentro dizendo assim, ó, Jesus, ela vai sair daqui diferente. Jesus, ela vai sair daqui transformada. E cada frase parece que era um nó que ia dando. Sabe aquele emoji, aquela figurinha do WhatsApp, tá tudo alinhado? Aquele tanto de linha. E eu falei, Jesus, ela veio no lugar certo. Por que, Ernesto? Porque você é o melhor? Não, porque eu sou uma pessoa que o Senhor está me usando, eu sou um instrumento dele. Porque aquela pessoa é filha dele, e eu estou aqui só para cuidar daquilo que é dele, eu sou o mordomo dessa casa. Irmão, ela começou a conversar e eu comecei a instruir, a aconselhar, a perguntar. Daqui a pouco essa pessoa pôs as duas mãos na mesa e ela falou assim, ó, como que você sabe dessas coisas? Eu falei, é porque tem um Deus que te ama muito. E Ele te colocou aqui nessa mesa, porque Ele está interessado que você viva o seu real propósito. Ela falou, eu cheguei pensando uma coisa e estou saindo daqui completamente diferente. Eu jamais imaginaria que eu ia ter a resposta em alguns minutos de coisas que eu estou andando há muito tempo atrás para resolver e não dou conta. E eu podia trazer relatos de várias situações. Eu lembro um dia que eu estava conversando aconselhando uma pessoa bem de manhã aqui. Ela apertou o meu braço tão forte. Ela falou assim, por que eu não te conhecia há 6 anos atrás? Porque tudo seria diferente. Eu falei, mas você conheceu hoje. E Jesus está mudando a sua história a partir de hoje. Então escute, você não vai permitir que nada, nenhuma voz limite você de viver o extraordinário do Senhor. Pastora, porque o senhor não sabe o pecado que eu estou cometendo. Então a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Mas Ele está aqui para te oferecer um amor tão grande. E agora vamos lá, e eu vou encerrar de verdade. A vida desse homem não era para estar escrito aqui, porque ele poderia passar, Jesus poderia passar, e ele o quê? Tudo certo. Jesus, vim falar dele mesmo. Mas ele provocou o milagre dele. Vou te fazer um convite. Sejamos provocadores de milagres aqui hoje, porque Jesus está passando. Não despreze o que Ele fez por você. Ele te amou de uma maneira sobrenatural. E esse amor dele foi revelado lá na cruz. Por isso hoje nós vamos tomar a ceia em memória dele. E hoje eu creio que você está dando um grito aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele parou para te ouvir aqui hoje. Pastor, eu comecei a orar, me vieram algumas lágrimas. Quem passou por isso agora na hora da oração? Lágrimas. Sabe por que das lágrimas? É porque tem uma versão original de Deus aí dentro. E na versão original, como esse homem, a versão original de Deus, ele não era cego. E aí tem uma versão gritando assim, eu preciso sair, sabe, desse lugar onde parece que eu estou sendo sufocado, os escombros estão aqui. E o Senhor está dizendo, põe para fora, porque essa versão original precisa sair, você viver ela na plenitude a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu vejo Deus alinhando alguns propósitos aqui hoje. Você vai viver tudo aquilo que Ele projetou para a história da sua vida. A cegueira está indo embora hoje, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você precisa ter visão. Se eu não estou enganado, Provérbios capítulo de número 29, o versículo 8 ou 18, vai ter uma versão que vai dizer assim, ó, sem visão o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. E aí eu te pergunto, estamos iniciando o mês de junho agora, sim ou sim? Qual a sua visão de futuro para esse mês?
Ah não, pastor, é porque eu não fiz nada. É porque a cegueira está te proibindo, limitando você de acreditar que esse mês vai ser o mês que Deus vai fazer coisas incríveis na história da sua vida. Ah, irmão, eu já projetei tanta coisa para esse mês de junho, vocês não fazem ideia. Só que mesmo projetando, eu creio assim, ó, Deus vai me surpreender. Eu coloquei um nome no meu mês, porque Deus falou com a gente, o tema das quintas-feiras é Deus faz coisas incríveis. Eu coloquei, desenhei o meu projeto, escrevi o nome do mês de junho, mês de coisas incríveis. Por quê? Porque o Senhor não me deixou cego, Ele está me fazendo crer em muitas coisas que Ele vai fazer. E nós vamos finalizar orando agora, finalizar esse período orando por você. Mas hoje, Ele está dizendo, o que queres que eu te faça? Se você já orou, Ele já abriu os teus olhos. Então agora é hora de você projetar um futuro de abundância, um futuro de vitória para a sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Quero orar com você. Vou pedir o João para subir aqui e orar por nós, todos aqui em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção? Pode cantar? Isso, pode cantar. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Aleluia! E os meus pecados Declare aí em nome de Jesus. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Sim. O Espírito Santo me diz que tem algumas pessoas que querem vir aqui à frente para ser livre dessa cegueira e começar a ter visões de Deus e ser curado disso que te limita. Você que quer romper com essa limitação, vem aqui à frente agora. Isso, vem. Você que ouviu Deus falar com você nessa mensagem, vem aqui que nós vamos orar por você. Isso, pode vir. Isso, o Senhor está exigindo de você agora esse movimento como desse cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se movimente agora, porque há uma unção de Deus aqui no altar do Senhor. Ele vai liberar cura sobre a sua vida aqui hoje em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. O Espírito Santo